Glória a Deus. Não sou melhor que ninguém. O primo ali disse assim, o pastor, o bispo, deixa eu explicar. Bispo é pastor já meio velho, que é pastor dos pastores mais jovens, para aconselhar. Nada mais que isso. Amém? Glória a Deus. E, agora, não esquece que o grande profeta do passado era calvo. Eliseu, né? Daí que aquele grupo de jovens, calvo, né? Era careca, né? E ele não gostou e saiu umas ursas e ó. Diga, isso acontecia porque não era a época da graça, né? Era bom. Os 4 anciãos são seres humanos e por que Deus precisa deles? Aonde que estão esses 24 anciãos? Lá em Apocalipse. Quando eu estive com Jesus, ele mostrou eles. O pessoal tem tendência de pensar assim, que eles são os velhinhos, de cabelo branquinho, de barba longa, nada disso. Lá não tem velhice. Todos somos com Jesus 33 anos. Amém? Não tem crianças nem velhos. Quem é de Jesus, que não é já é separado. Ok? Mas criança é. Jesus me disse que as crianças pertencem a quem os pais oferecem. Diga para o teu irmão, será que tem lógica isso? Se oferece para o outro, é do outro. Oferece para Jesus, é de Jesus. Mas o que tem que ver com essa história? Ao redor do trono tem 24 tronos. 12 tronos é com referência às 12 tribos de Israel. Deveria ser assim. E só que a tribo de Dan caiu em desgraça. E a tribo de Dan foi abolida da presença e da memória de Deus. Isso nós encontramos em Apocalipse, não dizendo assim, mas indiretamente. Quando você vê assim, que depois que a noiva subir, o pessoal diz igreja, Jesus disse, não diga igreja, porque a igreja os homens me roubaram. Fecha os olhos e pensa se não é verdade. Quanto dono de igreja tem por aí? Vão para a televisão brigar, se acusarem. Se fosse Jesus não precisava, não. É que, graças a Deus, Jesus sabe que dentro da igreja dos homens ele tem os seus, que ele chama de noiva. Amém? Então, a sua noiva fora arrebatada, raptada, arrebatamento é um abrir e fechar de olhos, já era. Quem ficou, ficou e não tem segunda chamada. Não sei, Jesus me disse, não sei de onde veio essa ideia, que vai ter mais uma oportunidade. Se eu tantas vezes eu disse, assim como foi na época de Noé, assim como foi na época de Noé, assim como foi na época de Noé. Na época de Ló, o que houve na época de Noé? Quem entrou, entrou. Quem não entrou, ficou. Não teve outra oportunidade. E na época de Ló, mesmo a esposa de Ló, avisada, a mente e o coração dela estava ligado às imundícies das vizinhas. Não quero dizer que ela fazia a mesma imundície que Sodoma e Gomorra fazia. Mas ela estava com saudade, olhou para trás e virou numa estátua de sal. Eu perguntei ao senhor, por que ela virou numa estátua de sal? O senhor me disse, porque eu sei muito bem, e meu pai, que se não fosse de sal, na primeira chuva derreteu. Então teria romarias. Vocês iam ver assim, quem quer ir visitar a estátua de sal da mulher de Ló, iam lá fazer oferendas, etc. Então Deus, ó, na primeira chuva, acabou.
quando Dan, já quando o papai dele, você pode ver em Gênesis, quando os patriarcas eram previamente avisados que iam morrer. Então eles chamavam a família e davam uma bênção. Então, você vai ser isso, você. E quando chegou a vez de Dan, coitado do velho Jacó, quase teve um infarte antes do tempo. Isso dá a entender que os patriarcas tinham um dom de ver o mundo espiritual. E ele viu coisa terrível em volta de Dan. E ele disse: Deus que tenha misericórdia de ti. Você vai ser como uma serpente, você vai ser como uma víbora, você vai picar no calcanhar. Calcanhar não é calcanhar não é no dedo do pé, né? Onde fica o calcanhar, o meu irmão aí que levantou a mãozinha ainda agora? É a traseira. Isso é alta traição. Então tu serás um traidor, foi isso que ele disse. Quando você lê nos 12 mil de cada tribo, o pessoal lê rapidamente, não presta atenção que Dan não aparece. Aparece o neto de Jacó. Jacó tinha 2 netos, Manassés e Efraim. Mas foi escolhido a tribo de Manassés. Isto é uma demonstração do amor de Deus. Que é isso? Preste atenção. José não foi para o Egito porque quis. Empurraram ele para lá, venderam ele como escravo. Quem? Seus irmãos. Chegou lá, vocês conhecem toda aquela história, acabou lá no fundo do calabouço, mas por onde o homem de Deus passava, o cheiro suave do Todo-Poderoso, todos sentiam. Em breve, o chefe da guarda passou para ele todo o negócio, vocês conhecem melhor do que eu, isso, já leram e tal, e ele acabou sendo chamado na casa do faraó e não podia dizer não. Palavra do faraó. No entanto, quem era a filha? E de quem era a filha? Essa moça? De um sacerdote. Que sacerdote? Do Egito. Qual a religião do Egito? A religião do Egito era a religião das pirâmides. O que simboliza a pirâmide? Não é diabolismo. Diabolismo vem do diabo. E sim satanismo. É pior, viu? Isso é outra história. Então, com essa mulher, ele teve 2 filhos. Deus perdoou os pecados dos avós dessa mulher, do pai, da mãe, que eram satanistas, e veio para a congregação de Israel. E como ele havia perdoado os problemas assim, familiares, ele, na sua balança infalível, ele coloca Manassés no lugar de Dan. A pergunta é partida em 2. 12 tribos de Israel. Os representantes estarão ali. Tá? Muita gente diz assim: então Judá deve estar lá. Não quero dizer isso. É alguém da tribo, daquela tribo que salientou-se numa vida pura e sã. Ok? Amém? Porque com Deus não se brinca, com Jesus não se brinca, e com o Espírito Santo nem de leve pode se brincar. E os outros 12 tronos são dos 12 apóstolos. Note bem, coitadinho do Matias não está lá sentado não. Quem está é Paulo. Porque quem escolheu os apóstolos foi Jesus. Ele não deu ordem para os apóstolos escolher um sucessor de Judas. Na ideia de Jesus, ele era o dono da igreja. Ele era. Entendeu? Já de saída os apóstolos fizeram besteira. Lançam sorte com dado. Digo, teu irmão, crente não tem sorte, crente tem bênção. Uma figura apagada. Mas Paulo, aleluia, o escolhido de Deus. É por isso que o diabo ensina que o número 13 é azar. Digo, teu irmão, o número 13, meu irmão, é azar do diabo.
Porque Paulo foi o número 13. Sim, porque tinha escolhido o número 12. E ele foi o azar do diabo, porque não deu mole para o diabo jamais. Amém? Glória a Deus. Olha para o teu irmão, assim como também nós não podemos fazer tréguas com o diabo. Será que eu respondi? São as 12 tribos e os 12 apóstolos.